Momento Pit Stop de hoje, quero aproveitar aquela conversa que você acabou de falar. Você falou que quando tinha 18 anos era Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. Duas coisas. Primeiro, como foi? Cheguei na Fórmula 1. Como foi? Cheguei na Fórmula 1. E como foi? Tive que ir pro plano B da Fórmula 1. Como que foram esses dois sentimentos pra você? Bom, chegar na Fórmula 1 foi um sorriso daqui até aqui, primeiro. Você tinha quantas... Você tinha mais de uma equipe quando você foi pra Fórmula 1? Você assinou com a Minardi? Assinei com a Minardi, Tá. A gente tava conversando com... A reta final era a Minardi, March, que óbvio que olhando para trás é muito fácil, né? Uhum. Foi um erro, mas a March tinha acabado de perder Leyton House, não sabia se ia correr todas as corridas. Nossa. Desenvolvimento praticamente zero, se não zero naquele carro. O Wendlinger acabou indo para lá, a estreia dele, ele classificou com uma certa facilidade entre os 10 primeiros. Naquela época tinham 34 carros, acho que ele foi o 8º ou 7º lá no grid. O carro só quebrava, mas andava muito rápido o tempo todo. Então ele, logo de cara, ele conseguiu demonstrar o talento dele e conseguiu o contrato na Sauber, se bem que eu já acho que já fazia plano da Sauber ele ir para lá. Então, de novo, é fácil a gente fazer uma análise agora. A March era melhor do que a situação da Minardi era. A Minardi era uma equipe, era um carro mais sólido, sem dúvida nenhuma. Eu ia testar, a gente sabia que ia conseguir desenvolver. O 192, né, que foi o carro de 92, que a gente estreou em Imola, estreou com uma série de probleminhas, mas ao longo do ano a gente foi melhorando o carro, e no final do ano ele andava bem, tanto que quando eu marquei meu primeiro ponto lá no Japão, acho que eu classifiquei em 12º e terminei em 6º, andando o ritmo de corrida, empurrando a Ferrari do Jean. Então, isso mudou bastante ao longo da temporada, mas se você voltar para trás e falar, você teve um início de carreira na Fórmula 1 dócil? Não, foi bem, bem difícil. Chegou o sorrisão na orelha. A hora que chegou o contrato... realizei meu sonho. Era ficar sem dormir uma semana. Então, você tá guiando um carro de Fórmula 1, né? E no final das contas, tem os mesmos problemas que um kart. Escapa de frente, escapa de traseira do mesmo jeito. A única coisa é que tem mais gente tirando foto de você. O resto é exatamente a mesma coisa. Então, é o sonho de cada um, mas ao mesmo tempo é um ambiente muito, muito, muito difícil. E se você não entrar na porta certa, os teus anos de sobrevivência lá na Fórmula 1, ou seja, são bem limitados. Eu vi uma série de pilotos com muito talento que acabou participando da Fórmula 1 por pouco tempo, muito menos do que eles deveriam ter estado lá, e acabaram indo para o plano B. Que aí o seu foi a Indy. Você considera o plano B? Não, então. A saída da Fórmula 1. Então, a saída da Fórmula 1. Foi, mas... Porque o teu sonho era a Fórmula 1. Eu só pensava nisso. Aí então, mas o mais engraçado de tudo, Thiago, é quando eu saí da Fórmula 1, eu lembro da conversa que eu tive com meu pai. Foi em Monza, a gente estava no hotel depois da classificação, no sábado à tarde, e, tava conversando com um, conversando com outro, daí tinha a chance de piloto de teste da McLaren, que a gente estava com medo, vai, não vai, isso, aquilo, e um olhou para a cara do outro e falou, vamos correr de Indy. E foi a partir daquele momento que, antes da largada de domingo lá em Monza, a gente resolveu, vamos correr de Indy, paramos de falar com todo mundo, paramos de eventualmente até tentar cavar uma situação nova, e
E eu lembro da gente conversando aquele dia, a gente falou, vamos correr de Indy, a gente não sabe o que o futuro espera. De repente você vai para a Indy, você fica 1-2 anos lá e você volta para a Fórmula 1. Então não quer dizer que você vai passar o resto da sua vida lá na Indy. E foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente foi correr de Indy com o plano de voltar para a Fórmula 1. Só que por vários motivos isso acabou nunca acontecendo. Mas a ideia, e o pior de tudo, que em 95, depois que eu terminei em segundo em Indy, que, enfim, o Jacques ganhou a corrida, que era o segundo ano dele na Indy, era o meu ano de estreia lá na Indy, a gente terminou em primeiro e segundo. O Jacques acabou indo para a Fórmula 1 e eu tive outras oportunidades para voltar para a Fórmula 1. Só que daí eu tava com o contrato da Haas de um lado e as outras oportunidades do outro lado. E eram oportunidades sólidas, mas não era uma equipe de ponta. Tá? Mas era... Na época era Sauber. A gente chegou a conversar com eles. Enfim, e daí tinha outra que eu sinceramente não... Mas qualquer uma das situações era melhor que a situação da Minardi, tá? Mas... com o contrato da Haas, já de largada era um contrato de 3 anos, sem saída nenhuma de ambas as partes, tudo. O que você faz? E o pior de tudo é que eu estava gostando de correr lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso pesou bastante, sabe? Eu gostava do ambiente norte-americano, eu estava aprendendo a cada corrida, então... acabou ficando lá, daí passou 3, daí eu assinei por mais 2, daí quando eu olhei pra trás, esquece, perdi o bonde na Fórmula 1. Mas fez o bonde da Indy, que conseguiu vitórias, inclusive, e aí teve sua carreira bem sólida também nos Estados Unidos, indo pra NASCAR, indo pro IMSA, que conquistou os títulos e as vitórias em Daytona. Eu acho que o mais sólido de tudo, se você for analisar friamente, sim, Indy vai subir no pódio mais de 20 vezes, traz uns troféus novos pra cá pro... Não, mas o mais sólido, com certeza, foi a IMSA. Meus últimos 7 anos de carreira foram muito bons e, enfim, eu tô muito grato a todos que participaram disso comigo. Falando sério do troféu, porque o pódio da Indy, ninguém vê o pódio da Indy, que eu acho que é um absurdo a Indy não mostrar direito o pódio na transmissão. Assim? Na transmissão assim que termina corridas, quer dizer. Não mostra o pódio. O Zac Brown quer mudar isso. E certeza que a galera quer saber os troféus. Se vocês querem saber sobre os troféus do Christian, coloque nos comentários aqui para ele trazer mais troféus. Ele também, o Nelsinho também pode trazer mais troféus. Você sabe uma coisa que eu tô devendo? Eu vou... E eu tô devendo para mim mesmo, né? Você acredita que a maioria dos meus troféus estão tudo em caixa? Tá tudo em caixa. Tudo em caixa. Tá tudo em caixa. Ou seja, foi de uma casa para outra, de um país para o outro, e foi juntando, acumulando. Eu tô até com medo de abrir essas caixas, porque eu não quero nem ver o estado, infelizmente, dos troféus. Mas eu prometi para mim mesmo que eu vou fazer uma sala ainda, que eu vou restaurar tudo que eu tenho. Boa, legal. Eu vou deixar pendurado, enfim, eu vou deixar exposto em algum lugar, alguma casa, algum apartamento, alguma coisa. Eu vou arrumar isso daí. Combinado, queremos ver isso. E esse foi o nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de venda espalhados por todo o país.